Olá, capítulo 6. Você pode curar sua vida. Ah, resistência à mudança. Falei que essa semana, falei que esse capítulo ia ser que todo o ser humano resiste à mudança. Todo ser humano resiste à mudança. Olha, seja porque está acostumado com o que está vivendo ou tem medo do sucesso, tem medo do que virá. Então, leitura aqui. Estou no ritmo e fluxo da vida, sempre em mutação. A percepção é o primeiro passo na cura ou mudança. Quando temos algum padrão profundamente inserido em nós, primeiro precisamos percebê-lo para então curar essa condição. Poderemos, talvez, começar mencionando o problema, queixando-nos dele ou vendo em outras pessoas. De alguma forma, ele sobe à superfície da nossa atenção e passaremos a nos relacionar com ele. Muitas vezes atraímos um professor, um amigo, uma aula ou seminário, ou um livro que nos desperta para novos meios de se abordar a dissolução do problema. Meu despertar começou com uma observação ocasional de uma amiga que fora informada a respeito de uma determinada reunião. Ela não se interessou, mas algo dentro de mim reagiu e eu fui. Essa primeira reunião foi o primeiro passo no meu caminho de descoberta, mas só vinha reconhecer o seu significado algum tempo depois. Eu vou falar menos, tá, nas leituras, mas eu não posso deixar de falar uma coisa aqui. Vou abrir um parênteses aqui. Fazendo uma comparação com as terapias. Às vezes a gente faz terapia psicológica, seja psiquiátrica, seja principalmente, especialmente as energéticas, tá? Um exemplo de terapia energética é o Reiki, né? E tem uma porrada de terapia, porque tudo é para a gente evoluir, tudo é para a gente contribuir, tudo é para contribuição. Então, o que que ela falou aqui no começo, né? Que essas condições, né? Essas queixas, esses problemas sobem à superfície, ela está falando. E o que eu vejo as pessoas, e eu tinha muito essa percepção no início, lá atrás, quando eu comecei, né, a fazer terapias, cara, eu fiz essa terapia aqui das duas, uma. Ou eu falava que piorou, ou eu falava que não mudou em nada, né? Então, o fato é que as coisas sobem, os problemas sobem à superfície. O que eu pego muitas pessoas falando, tá? Até mais do que, ai, nada mudou, tá? Pelo menos eu, não me relatam. Dificilmente relatam isso, mas até porque é percepção, né? Não tem como não mudar nada na sua vida. É você que não percebeu a mudança, tá? Então, às vezes as pessoas se queixam muito. Nossa, depois que eu fiz isso, eu tive, sei lá, catarse, ai, tive diarreia, tive não sei o quê. Ai, eu brigo direto com meu marido, brigo direto com a minha filha, coisas do tipo. E o que que acontece? A gente coloca muita coisa para debaixo do tapete. A gente coloca muita coisa, a gente vai empurrando com a barriga. Isso aqui é bobagem, eu não vou brigar com isso aqui, não vou criar casa com isso aqui, e você vai acumulando essas emoções, você vai acumulando sentimentos, pensamentos. Quando você faz a terapia energética, para que que ela serve? Para limpar tudo isso, para ressignificar tudo isso. Então, tudo que você vem guardando, o que que faz? Vem à tona, né? Só que vem à tona como você está preparado. É aquela famosa frase: Jesus não carregou a cruz lá, não teve a cruz que ele não consegue carregar. Logo, a gente também não consegue ter um problema que a gente não possa resolver, não consegue ter um negócio que a gente não possa resolver. Você que não está vendo a solução, você que não percebe a solução, porque você está mergulhada na dor, né? Então, enquanto doer, né? Enquanto você não deixar a dor passar, vai doer. Então, o problema vai doer. Você vai ter diarreia? Vai ter diarreia. Nossa, quando que vai melhorar? Quando você deixar sair, quando você melhorar, quando você olhar para isso, tá? Então, às vezes, até a leitura de um livro nos causa desconforto,
nos causa, pode ser que tenha reações físicas, sabe? Você sente, sei lá, o seu cardíaco expandir, você sente o plexo solar, que é a boca do estômago, ou você sente dor no estômago, tá? Você pode sentir algum desconforto, sei lá, em joelho, ou algo que você já sentia. Cara, toda vez que eu acesso ali, sei lá, Stephanie, eu leio uma parte de um livro, eu sinto tal coisa. É algo ali para ser visto, sabe? Então, por isso que a gente tem que estar muito presente. Voltando, vou diminuir essas falas, tá? Frequentemente, nossa reação, mas eu acho que contribui, sabe? Porque são mais exemplos, né? Acho que contribui ainda com a maravilhosa que Luiz e Rei, né? Porque não sou melhor e nem pior do que ela, mas, claro, a idade dela, escritora de livros, então, cara, ela tem uma bagagem maior do que a minha, né? Óbvio, isso é nítido. Mas eu tenho experiências que eu aprendi muito, então por isso que eu estou agregando aqui também. Voltando, frequentemente nossa reação a essa primeira etapa, que é o reconhecer, né, é pensar que abordagem tola. Legal, André. Olha, que abordagem tola, ou não faz sentido nenhum. Nossa, o quanto às vezes eu sinto numa live, alguma coisa, quando eu tô fazendo, eu sinto muito, né? Tipo assim, cada um tem um tipo de mediunidade. A minha é sentir. Eu sinto as pessoas, eu sinto a energia, eu sinto. Então, vira e mexe, eu sinto que as pessoas falam assim: nossa, quanta bobagem. Nossa, o que que essa menina tá falando? Nossa, que louca, sabe? E, e eu lembro dos meus mestres que me ensinaram, né, o que eu hoje sei, o quanto eles falavam isso para mim, né? O quanto eles falavam isso para quando eles estavam fazendo lives. Falava assim: nossa, eu sei que agora você está pensando quanta bobagem, quanta besteira, né? Então eu me vejo muito nesse lugar, né? De agora falando. E algumas pessoas simplesmente achando que é bobagem, que é besteira, mas simplesmente elas não estão no nível de consciência, né? Ali para acessar a informação. Tá tudo certo, né? Uma hora vai cair a ficha, uma hora ela vai acessar. Mais cedo ou mais tarde, por amor ou pela dor, você acessa o que você tem que acessar, o teu plano de alma, sabe? Você falou sim que, olha, eu preciso de um choque de realidade, porque senão eu não vou aprender. Quando você quando você fez o seu plano de alma, olha, senão eu não vou aprender, eu preciso de um choque de realidade, eu preciso que alguém me enfie o dedo na ferida lá para eu sentir dor, e aí eu vou acordar para a vida. Pronto. Aí você acessou esse vídeo ou você acessou, sei lá, esse trabalho e é o que você precisava, sabe? Então, não é só eu, é qualquer pessoa que você acessa. É, Uma reação desse tipo é muito boa, desde que consigamos entender que esse é o primeiro passo no processo de cura. Costumo dizer às pessoas que qualquer reação que tenham está ali para lhes mostrar que já se encontram no processo de cura, mesmo que a cura total ainda esteja um tanto distante. A verdade é que o processo se inicia no instante em que começamos a pensar em fazer alguma mudança. A impaciência é outra forma de resistência, ou seja, a resistência em aprender. Quando exigimos que tudo seja feito agora mesmo, terminando imediatamente, não nos damos tempo para aprender a lição relacionada com os problemas que criamos. Se você quer passar de um cômodo para outro, precisa se levantar e ir até lá, passo a passo. Permanecer sentado na poltrona e exigir de si mesmo estar num outro cômodo não adiantará. O mesmo acontece com nossos problemas. Queremos vê-los resolvidos, mas não queremos fazer as pequenas coisas que, somadas, levarão à solução. Agora é a hora de reconhecermos nossa responsabilidade na criação da situação ou condição. Não estou falando em sentir culpa ou sobre você ser mal por estar onde está.
Quero que você reconheça o poder no seu interior, que transforma cada pensamento em experiência. No passado, sem sabermos, usamos esse poder para criar coisas que não queríamos experimentar. Não tínhamos consciência do que estávamos fazendo. Agora, reconhecendo a nossa responsabilidade, podemos nos tornar conscientes e usar esse poder para trazer coisas positivas em nosso benefício. Muitas vezes, quando surgir uma solução ao cliente, uma nova maneira de abordar um tema ou perdoar a pessoa envolvida, vejo seu queixo ficar rígido, os braços se cruzam sobre o peito, as mãos se fecham, a resistência está emergindo, e então sei que atingimos exatamente o que precisa ser mudado. Todos temos lições a aprender. O que nos parece mais difícil em nossa vida são apenas as lições que escolhemos para nós mesmos. Se tudo se tudo nós é fácil, então não existem lições, só coisas que já sabemos. O parênteses aqui, que terminou esse parágrafo aqui, é o que eu costumo falar. Se você está com a vida 100% resolvida, se você tá mil maravilhas, você não devia estar nem encarnado. Então você está mentindo para você mesmo. Porque quem está com a vida 100% resolvida, né? Nem eu, nem você, enfim, quem está com a vida 100% resolvida não está aqui. Tá, já ascensionou, né? Já está num lugar espiritual mais evoluído, já virou ali um anjo, ou já virou um mentor de alguém, enfim, sabe? A gente, e não Óbvio que eles estão mais evoluídos que a gente, mas existem outros patamares hierárquicos, né, na espiritualidade, como a gente aqui. Existem hierarquia. Eu tenho mãe, eu tenho pai, por mais que sejam mortos ou vivos, eu tenho mãe, tenho pai, tem uma hierarquia. Eu vim de alguém, né? Então, existe uma hierarquia espiritual também, existe. Então, é, como ela falou, assim, de um cômodo sem a gente passar, né, só no mental, a gente está aqui na matéria, então a gente precisa dessa ação, né? Quando eu vou viajar, eu preciso do quê? Para chegar num lugar, eu preciso de um avião, eu preciso de um carro, eu preciso de algo que seja a pé, eu vou precisar de sapato, eu vou precisar me dirigir até lá, eu preciso me dirigir até lá, é, eu quero ir até o Egito, né? Então eu preciso me dirigir até lá de alguma maneira. Eu preciso desse processo. Quanto tempo eu vou demorar para chegar lá? Né? 12 horas, 24 horas? É esse processo, são 24 horas para chegar até lá. Para ter filho, eu preciso de 9 meses. Ele pode nascer antes? Pode, mas o normal é 9 meses. Precisa de um processo. Voltando, as lições podem ser aprendidas através da percepção. Se você pensa na coisa mais difícil que tem a fazer e no quanto resiste a isso, então está olhando para a sua maior lição no presente momento. O entregar-se, desistir da resistência, permitir-se aprender o que precisa, tornará o passo seguinte mais fácil. Não deixe sua resistência impedi-lo de fazer mudanças. Podemos trabalhar em 2 níveis. 1, encarar a resistência. 2, resistir às mudanças mentais. Observe-se, analise o modo como resiste e depois continue em frente, apesar de tudo. Pistas não verbais. Nossas ações frequentemente mostram nossa resistência. Por exemplo, mudar de assunto, sair da sala, ir ao banheiro, chegar atrasado, ficar doente, adiar, fazendo qualquer outra coisa, ocupando-se, desperdiçando tempo, desviar o olhar pela janela, folhear uma revista, recusar-se a prestar atenção, comer, beber ou fumar, criar ou terminar um relacionamento, criar defeitos em carros, eletrodomésticos, encanamentos, né? Ai, que droga de carro, ai, que droga de liquidificador, né? A culpa é do carro, é do liquidificador, né? A gente coloca a culpa aí, que a gente cria defeitos. Hipóteses. Muitas vezes formulamos hipóteses sobre nós e outros para justificar a nossa resistência e surgirmos com declarações como: não adianta nada, meu marido, minha mulher não iria entender. Eu teria que mudar toda a minha personalidade.
Só gente louca vai a terapeutas. Eles não conseguiriam me ajudar com o meu problema. Eles não saberiam lidar com a minha raiva. Meu caso é diferente. Nossa, isso é muito comum. Meu caso é diferente. Não quero incomodar ninguém. Vai passar. Ninguém consegue, né? Então, são frases, são hipóteses em que a gente vai se ah, resistindo, a gente vai se recusando, né, a aprender. As crenças. Crescemos com crenças que se tornam nossa resistência. Crescemos com crenças que se tornam nossa resistência às mudanças. Algumas de nossas ideias limitadas são: não se faz isso, não é direito, não é certo para mim fazer isso. Isso não seria espiritual. Pessoas espiritualizadas não ficam com raiva. Homens, mulheres não fazem isso. Para quem entrou agora, estou na página 82, se você se quiser acompanhar no livro, tá? Homens e mulheres não fazem isso. Minha família nunca fez nada parecido. O amor não é para mim. Isso é bobo demais. É longe demais para ir de carro. É trabalho demais para mim. É caro demais. Vai demorar demais. Não acredito nisso. Não sou desse tipo de gente. Então, tudo isso são crenças, né? Que a gente acredita, compra como verdade, que não são verdades e que limitam a gente de chegar a algum objetivo, tá? Eles. Damos nosso poder a outros e usamos essa desculpa para nossa resistência em mudar. Temos ideias como: Deus não aprova isso. Estou esperando que os astros digam que é a hora certa. Nossa, isso é muito comum. Ai, Mercúrio está retrógrado. Ai, estou no meu inferno astral. Coisa que eu mais. Você acredita em inferno astral? Então, você vai sempre existir inferno astral para você. Eu recentemente atendi até uma cliente que ela falou: Olha, tá chegando perto do meu aniversário. E aí as coisas ficam péssimas mesmo na minha casa, no meu relacionamento. Eu falei assim: Pois bem, sempre vai ser péssimo. Desde quando é péssimo? Olha, desde o meu aniversário. Aí ela falou: Desde quando que era? Eu falei assim: Pois então, desde quando aconteceu algo ruim, você associou o seu aniversário a que acontecem coisas ruins e sempre vai acontecer. Então, até você ressignificar isso dentro de você e falar que foi um fato e não porque foi o seu aniversário, você sempre vai passar o seu aniversário passando raiva, chateada, frustrada, triste. Então, a escolha é sua. Você quer manter a crença de que é seu aniversário? Fique com seu aniversário sempre assim. Se você escolhe pensar diferente, você vai ser diferente daqui em diante. Pode ser que o próximo ainda não mude, pode ser que você tá tão profundo isso, foi lá nos seus 5 anos de idade, sabe? Que tá tão profundo que você precise de se exercitar mais, sabe? Então, isso é muito comum, né? Ai, a energia tá pesada. Ai, agora no carnaval, realmente, o inconsciente coletivo, né? Para quem tá vendo a gravação, a gente está na época que hoje, por exemplo, é sexta-feira de carnaval. Então, realmente o coletivo, né? A psicosfera está carregada mesmo por conta de tudo isso. Mas o que que eu escolho fazer com isso? Eu vou na maré? Né? Eu vou me jogar na BR também? Não. Eu vou procurar ir contra a maré e elevar a minha vibração, né? E desassociar isso de mim, né? Eu sou parte do todo, né? Eu sou parte do todo, mas eu não preciso repetir o mesmo padrão, as mesmas coisas do todo. Eu não sei por que que minha câmera faz isso. Vou descobrir ainda, porque que dá uns chute aí. Bom, isso são escolhas, sabe? Às vezes as pessoas falam, ah, é mais forte que eu, ou eu tenho muito grupo de terapeuta que fica, às vezes, e tudo tá tudo certo, a gente precisa de ajuda mesmo, sabe? A gente precisa um dos outros. O fato é de que você não precisa entender e não arrumar muleta para as tuas dores. Ai, me envia reiki para mim, ai, faz uma oração para mim. E o teu poder? Claro,
O outro pode te ajudar? Pode, mas aonde está em você? Por que ir? Qual a parte sua que está fazendo você se conectar com o que você está sentindo? Com o que você está vivendo? Qual a parte sua que está se conectando com isso? Então, o poder está em você, o poder não está no outro. O outro pode até te mandar o reiki, pode até te mandar a oração, o teta healing, o amor incondicional, o que for. Vai te ajudar? Claro que vai. Vai expandir a tua consciência, vai mudar a tua frequência vibracional, mas se você continuar batendo na mesma tecla é o Mercúrio retrógrado, é meu inferno astral, vai ser sempre assim, tá? Sinto muito te informar. Olha, voltando aqui o que eles falam, né? Este não é o ambiente adequado. Eles não me deixarão mudar. Eu não tenho professor, livro, aula, ferramenta certa. Meu médico não quer. Não consigo tirar algumas horas de folga. Não quero ficar submetido a eles. É tudo culpa deles. Eles têm que mudar primeiro. Nossa, quanto. Eu acho que eu quase gabaritei. Quase estou gabaritando isso aqui, ó. Tudo que eu repetia para mim mesma e para as pessoas, né? Eles têm de mudar primeiro. Assim que eu conseguir, eu vou fazer, né? Eu achava que eu tinha que ter dinheiro primeiro para depois ser feliz. Eu tinha que ter um relacionamento primeiro para depois ser feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir fazer mais um curso, eu vou ser feliz, né? Então, não funciona assim. Você não entende, né? Eles não entendem. Não quero magoá-los. É contra a minha criação, religião, filosofia. Então, conceitos sobre o eu. Temos ideias sobre nós mesmos que usamos como limitações ou resistência a mudanças. Somos. Nossa, esse capítulo é, mexe, hein? Mexe, olha. Aí o que que a gente fala, né? Quais as desculpas que a gente dá para a gente mesmo ou para o outro? Somos velhos demais, jovens demais, altos demais, baixos demais, gordos demais, magros demais, preguiçosos demais, fortes demais, fracos demais, burros demais, inteligentes demais, pobres demais, indignos demais, frívolos demais, sérios demais, emperrados demais. Talvez tudo simplesmente seja demais, né? Tudo na nossa, realmente, a gente dá um peso muito grande aos nossos problemas, né? E eu me incluo nisso, óbvio, que eu tô humana, né? Mas, assim, às vezes a gente dá um peso demais do que eles realmente são. E a resistência à mudança é esse tipo de coisa que a gente conta, sabe? Táticas de procrastinação. Procrastinação também é uma resistência à mudança. Nossa resistência muitas vezes se expressa como táticas de procrastinação. Usamos desculpas como: parei mais tarde, não posso pensar nisso agora, não tenho tempo agora, eu teria de ficar muito tempo afastado do meu trabalho. Sim, é uma boa ideia. Farei isso um dia desses. Tenho muitas coisas para fazer. Pensarei nisso amanhã. Assim que eu terminar com qualquer coisa, eu faço, sabe? Assim que eu voltar de viagem, a hora não é certa. É tarde demais ou cedo demais. Isso parênteses aqui, isso é muito comum, né? Quando eu vejo de clientes a resistência à mudança e o quanto essa pessoa ainda conta desculpas para ela mesma, é que, meu cartão, quando vai fazer um curso, quando vai fazer uma terapia, alguma coisa, meu cartão não passou, deve ser um sinal. Foi tomar um passe lá no centro, né? Aí, sei lá, o pneu furou e fala, deve ser um sinal do universo para eu não tomar esse passe. Então, assim, toma cuidado, porque é uma linha muito tênue entre procrastinação, autossabotagem e realmente o sinal do universo. Tomem cuidado. Então, negação. Essa forma de resistência aparece na negação da necessidade de mudar. São coisas como: não há nada de errado comigo, não consigo fazer nada a respeito desse problema,
Deu tudo certo antes. De que adiantaria mudar? Se eu ignorar, talvez o problema desapareça. Esse é muito comum também, né? Ignorar o problema para desaparecer e querer ser salva, né? A Miguel Arcanjo vai descer, vai me salvar, Jesus vai descer com as labaredas de fogo, o mundo está acabando e ele vai salvar todos nós. Olha, sinto informar também, que é a gente mesmo que se salva, tá? É... Peraí, eu ia falar alguma coisa, mas acho que não é para falar porque eu esqueci. Voltando, medo. Estou na página 85, para quem está acompanhando com o livro. Medo. De longe, a maior categoria de resistência é o medo. Medo do desconhecido. Ouçam estas. Ainda não estou pronto. Posso falhar. Eles poderão me rejeitar. O que os vizinhos vão pensar? Não quero piorar tudo. Estou com medo de contar ao meu marido, minha mulher. Não sei o bastante. Poderei me magoar. Posso precisar mudar demais. Talvez fique muito caro. Preciso morrer a me divorciar. Não, perdão. Prefiro morrer a me divorciar. Não quero que ninguém saiba que tenho um problema. Tenho medo de expressar meus sentimentos. Não quero conversar sobre isso. Não tenho a energia necessária. Quem sabe onde irei terminar? Posso perder minha liberdade. É difícil demais. Não tenho dinheiro agora. Posso machucar minhas costas. Eu não seria perfeito. Eu poderia perder meus amigos. Não confio em ninguém. Isso poderia prejudicar minha imagem. Não sou bom bastante. Então, fazendo um comentário aqui de atendimento também, óbvio, né? Ou eu vou falar sobre mim ou vou falar sobre algum atendimento, sem identificar a pessoa, óbvio. Mas, assim, a pessoa tem um negócio, ela quer desenrolar, ela quer evoluir e ela me procurou. Então, ok, a gente fez lá a ferramenta, o que que apareceu para mim? Medo. Então, essa pessoa tem medo do sucesso, ela tem medo de evoluir, ela tem medo que ela não sobre tempo para ela, ela tem medo que ela faça tanto sucesso, ela tem medo de acontecer tudo de bom, assim, de ter clientes, e ela não conseguir administrar o tempo dela, para a família, de ela ficar sem poder viajar. Isso parece besta, mas eu mesma tive muito esse medo. E ainda sinto que há ainda mais a ser curado em mim. Então, assim, muitas pessoas têm esse medo. Medo de ser rejeitado pela família. Ai, vou fazer mais sucesso que meu pai, que minha mãe. Ai, vou ganhar mais dinheiro que minha mãe, vou ganhar mais dinheiro que meu pai. Não posso. Nossa, o que que eles vão pensar de mim? Ai, eles vão me pedir dinheiro, eu vou ter que dar, eu vou ter que ajudar, sabe? Então, ai, eu vou ser assaltado, ai, eu vou ser morto, eu vou ser, sabe? A gente guarda muita coisa, tá? E a gente se afasta do sucesso, por exemplo, do dinheiro, por conta de medo. No caso dessa cliente, foi medo. E é isso que a Luiz Rei está falando aqui também, né? Muito disso, que não sente bom bastante, medo, ou é difícil demais. E a lista continua interminável. Você reconheceu alguma dessas formas como as que você usa para resistir? Procure a resistência nos seguintes exemplos. Uma cliente veio me procurar, aí os exemplos dela. Uma cliente veio me procurar porque sentia muitas dores. Havia fraturado as costelas, o pescoço, o joelho em 3 acidentes de automóvel diferentes. Misericórdia. Chegou atrasada para a consulta, porque se perdeu. Ficou presa num congestionamento. Foi fácil para ela me contar todos os seus problemas, mas no instante em que eu disse, vamos conversar um pouco, todos os tipos de interrupção começaram a acontecer. Suas lentes de contato passaram a incomodá-la. Ela quis sentar-se numa outra poltrona, precisou ir ao banheiro. Depois as lentes tiveram de ser retiradas. Não consegui prender sua atenção pelo restante da sessão. Foi tudo resistência. Minha cliente ainda não estava pronta para liberar tudo e se curar. Descobri que sua irmã também havia fraturado as costelas 2 vezes e que o mesmo acontecera com a sua mãe. Caraca, olha o padrão. Outro cliente meu era ator, um mímico. Percebe? Peraí, rapidinho.
percebem os padrões em que às vezes a gente repete inconsciente um padrão de um ancestral por uma coisa besta. Às vezes, claro, não estou negando a ciência, não estou negando médicos, até porque se existe é para contribuir com a gente, mas muitas pessoas falam, se minha mãe tem diabetes, eu também vou ter. Se minha mãe tem não sei o que, eu também vou ter, porque é hereditário, né? Claro, é hereditário. Se você repete os mesmos comportamentos do seu pai e da sua mãe, vai ser hereditário. Você pode ter certeza, você vai ter o mesmo problema. Minha mãe manca ali, sei lá. Ou, Stephanie, eu tive isso desde nascença e minha mãe adquiriu aqui quando ela já era velha, sabe? Claro, você desde a barriga da sua mãe, sabe? Tá vibrando isso, ela vibra isso é, de alguma maneira, ela vibra isso desde da barriga da sua mãe. E isso foi somatizando no campo dela, e aí quando olha, e aí quando você chegou, teve algum gatilho, alguma coisa, algo aconteceu na sua vida, você desenvolveu a mesma coisa, tá? Então, precisa sempre ir na causa das coisas. A vida é o efeito. Que ela fraturou lá a costela é o efeito. Qual que é a causa disso, né? Eu não sei se ela vai contar, vamos ver. Outro cliente meu era ator, um mímico, artista de rua, com grande talento. Vangloriava-se da sua esperteza em enganar os outros, especialmente instituições. Sabia como se safar de quase tudo, no entanto, não lucrava nada com isso. Estava sempre sem dinheiro, pelo menos com um mês de aluguel atrasado e sem telefone por falta de pagamento. Suas roupas eram puídas, o trabalho esporádico, tinha todos os tipos de dores no corpo e sua vida amorosa era uma droga. A teoria desse meu cliente era de que ele só poderia parar de trapacear quando algo de bom surgisse em sua vida. Claro, com isso nada de bom podia entrar em sua vida. Ele precisaria primeiro deixar de ser desonesto. Sua resistência era o fato de não estar pronto para abandonar os seus velhos hábitos. Então, é o que eu falei lá, né? Eu achava que para eu ter dinheiro, primeiro eu preciso de dinheiro para ser feliz. Primeiro eu preciso de um amor para ser feliz. E eu achava que para ir para academia, primeiro eu precisava emagrecer, porque eu me sentia não pertencente da academia, que eu precisava ser razoavelmente magra ali para poder ir para academia. Então, percebem o quanto as pessoas resistem e se sabotam. Eu me sabotava o tempo todo, porque se eu não ir para academia, como que eu vou ajudar o meu corpo a ficar saudável e a conseguir o corpo que eu considero saudável para mim? Então, é uma coerência. Quando a gente está nessa incoerência, sabe? No nosso querer, eu quero, vamos, sei lá, vou chutar aqui. Eu quero saúde perfeita. Eu quero uma saúde perfeita. Aqui, ó, meu coração tá vibrando, ó, eu quero. Mas o meu mental tá aqui, ó. Nossa, que droga de vida. Não acredito. Hoje é segunda-feira. Ai, que merda. Nossa, a vida é uma merda para aquela pessoa. A incoerência. Como que eu quero uma saúde perfeita se o meu mental tá estragado? Então, sabe, é coerência. Tem que ter uma coerência entre mente e coração. É, voltando, deixe seus amigos em paz. Muitas vezes, em vez de trabalharmos em nossas mudanças, decidimos que um determinado amigo precisa mudar. Isso também é resistência. Quando iniciei minhas atividades como terapeuta, tive uma cliente que me mandava a todas as suas amigas que estavam internadas em hospitais. Em lugar de enviar-lhes flores, essa mulher convocava a mim para resolver os problemas dos doentes. Eu chegava com um gravador na mão e, em geral, encontrava alguém que não sabia porque eu estava ali, nem compreendia o que eu fazia. Isso foi antes de eu aprender a nunca trabalhar com ninguém, a não ser que a pessoa peça. Às vezes, algumas pessoas me procuram porque ganharam uma sessão comigo de presente de um amigo. Isso geralmente não funciona muito bem. E é raro elas voltarem para continuarmos com o trabalho. Quando algo dá certo para nós, geralmente queremos compartilhar com os outros, mas talvez eles não estejam prontos para fazer uma mudança naquele ponto,
do tempo e do espaço. Já é difícil mudar quando queremos. E tentar fazer alguém mudar quando não quer é simplesmente impossível e pode estragar uma boa amizade. Eu forço meus clientes porque eles me procuram. Quando os meus amigos, não, quanto aos meus amigos, deixo-os em paz. Isso é muito real, gente. Não sei o que já aconteceu com vocês, mas eu acredito que sim, porque a gente vê que algo é tão bom, que a gente quer enfiar a pessoa lá, fala, cara, você não sabe. A gente faz isso com filme, a gente faz isso com qualquer coisa que a gente considera bom, né? A gente fala, nossa, aquilo ali é muito bom, você precisa ver, você precisa participar disso. Só que às vezes a pessoa precisa passar por um certo caminho antes de chegar naquele conteúdo, naquele filme, naquela série, que se você forçar esse aprendizado, você acaba até atrapalhando o caminho daquela pessoa. Eu aprendi isso a duras penas, porque eu me sentia frustrada que eu quis ajudar aquela pessoa e aquela pessoa ou não aproveitou como deveria, ou eu tive a sensação que ela me chama de louca, sabe? Nossa, Stephanie, você é louca. Para você adiantou, para mim não funciona, para mim não adiantou nada. Não sei o que. E, inclusive, aconteceu igual ela relatou, de uma cliente que falou: Nossa, tudo que você falou, nada fez sentido. A primeira vez na vida que eu peguei uma cliente assim, que eu falei assim: Uau! Não tem como não fazer nada sentido, né? E aí, depois eu me dei conta, a amiga dela, né, que é minha cliente, que fez super sentido, super mudou as coisas para ela, indicou o meu trabalho para outra, e ela meio que e não explicou. E eu também tinha uma imaturidade, também não entendia como a Luiz Rei está falando. Hoje eu não costumo atender assim indicações e quando a pessoa vem, eu pergunto qual é o momento daquela pessoa, sabe? O que que ela está passando, porque aí não adianta, né? Se a pessoa está precisando de maçã, eu vou oferecer banana, não dá, né? Como, por exemplo, se a pessoa está precisando de um antibiótico e eu der um anti-inflamatório, não vai funcionar, não vai matar a bactéria, tá? Então é bem nisso. Trabalho com o espelho. Voltando. Os espelhos refletem nossas sensações sobre nós mesmos. Mostram-nos com clareza que áreas que precisam ser modificadas se quisermos uma vida plena e alegre. Peço às pessoas para olharem dentro dos seus olhos e dizerem algo de positivo para elas mesmas sempre que passarem por um espelho. O modo mais poderoso de se fazer afirmações é olhando no espelho e falando em voz alta. Há uma percepção imediata da resistência e assim pode-se superá-la mais rapidamente. É bom você ter um espelho à mão enquanto lê este livro. Ai, até me arrepiei. Use-o com frequência para repetir as afirmações, para verificar onde você está resistindo e onde está aberto, deixando-se fluir. Agora olhe para o espelho e diga a si mesmo: estou disposto a mudar. Note como você se sente. Eu já contei, né? Acho que nos outros capítulos como eu fiz esse exercício, e vira e mexe, né? Porque a gente se critica o tempo todo no espelho, né? Meu corpo não tá legal. Nossa, olha esse olho. Nossa, olha a minha sobrancelha. Ai, meu cabelo tá horrível. A gente se critica o tempo todo quando a gente passa no espelho. Então é um exercício para a gente passar no espelho e fazer de uma maneira diferente, sabe? E às vezes é tão besta, mas se eu olhar no seu olho e falar algo do tipo, se eu estou disposto a mudar, ou falar eu te amo, é muito forte. Não sei se vocês já fizeram, se não fizeram, eu convido a fazer. É muito forte, sabe? Você sente uma profundidade, uma conexão muito forte, que você começa a chorar. Se estiver hesitante ou resistente, ou simplesmente não quiser mudar, pergunte-se por quê. É, A que velha crença você está se agarrando? Lembre-se, não é hora de se censurar. Só preste atenção ao que está acontecendo e que crença sobe à superfície. Essa é a que tem lhe causado tantas complicações. Será que você pode reconhecer de onde ela veio? Quando fazemos afirmações e elas não soam bem ou nada,
parece acontecer, é fácil dizer: afirmações não funcionam. Não é que elas não funcionem, o fato é que precisamos de mais uma etapa antes de começarmos a fazê-las. Padrões repetidos mostram nossas necessidades. Para cada hábito, para cada hábito que temos, cada pessoa, cada experiência por que passamos, para cada padrão que repetimos, existe uma necessidade interior. A necessidade corresponde a uma crença que temos. Se não existe uma necessidade, não teríamos o hábito, a experiência e o padrão. Vamos lá, para entender melhor. Para cada hábito que temos, para cada experiência por que passamos, para cada padrão que repetimos, existe uma necessidade interior. Sim, a necessidade corresponde a uma crença que temos. Se não existisse uma necessidade, não teríamos o hábito, a experiência e o padrão. Há algo dentro de nós que precisa da gordura, dos maus relacionamentos, dos fracassos, da raiva, do cigarro, da pobreza, dos maus tratos, seja o que for que represente um problema para nós. Quantas vezes já dissemos: nunca mais farei isso. Então, antes de o dia terminar, comemos o bolo, fumamos os cigarros, dizemos coisas horríveis aos que amamos, então aumentamos ainda mais o problema, afirmando a nós mesmos: você não tem força de vontade, não tem disciplina, você é fraco demais. Isso só aumenta a carga de culpa que nós já carregamos. De culpa que já carregamos. Não tem nada a ver com força de vontade ou disciplina. Nossa, eu tô falando muito disso ultimamente no meu Instagram. Seja do que for que estejamos tentando nos livrar, trata-se apenas de um sintoma de um efeito externo. Tentar eliminar o sintoma sem trabalhar na dissolução da causa é inútil. No instante que relaxamos nossa força de vontade ou disciplina, o sintoma brota de novo. Eu falei, né? A vida é o efeito, e a mente é a causa. Nossa, gente, que incrível. A disposição de se libertar da necessidade. Costumo dizer aos meus clientes: deve haver uma necessidade em você colocar essa condição, senão você não a teria. Vamos dar um passo atrás e trabalhar na disposição de se libertar da necessidade. Quando a necessidade desaparecer, você não terá desejo de fumar, comer demais ou repetir qualquer outro padrão negativo. Uma das primeiras afirmações que devem ser usadas é: estou disposto a me libertar da necessidade de resistência, dor de cabeça, gordura, falta de dinheiro, etc. Diga a si mesma: estou disposto a me libertar da necessidade de. Se estiver resistindo a essa altura, suas outras afirmações não vão funcionar. As teias que criamos em torno de nós têm de ser desmanchadas. Se você já embaraçou um novelo de linha, sabe que puxar ou arrancar só piora a situação. É preciso desatar o nós com paciência e jeito. Seja gentil e paciente com você mesmo enquanto desfaz os seus desembaraços mentais. Procure ajuda se achar necessário, mas acima de tudo, ame-se a si mesmo durante o processo. A disposição de se libertar do velho é a chave. Esse é o segredo. Quando falo necessitar do problema, quero dizer que, de acordo com o nosso conjunto particular de padrões de pensamento, necessitamos ter certos efeitos ou experiências externos. Cada efeito externo é a expressão natural de um padrão de pensamento interno. Lutar apenas contra o efeito ou sintoma é desperdiçar a energia e, com frequência, só serve para aumentar o problema. Eu sou indigno, cria procrastinação. Se um dos seus sistemas de crença interiores ou padrões de pensamento é eu sou indigno, eu sou incapaz, né? Um dos seus efeitos externos provavelmente será procrastinação. Afinal, ela é um dos modos de nos impedir de irmos para onde queremos. A maioria das pessoas que vivem adiando as coisas gastará muito mais tempo e energia menosprezando-se pela procrastinação.
Essas pessoas se rotularão de preguiçosas e, em geral, se farão sentir como se fossem más. Eu preciso falar aqui. O que que acontece muito? A procrastinação anda junto com a autoconfiança, né? A gente fala, a partir de hoje vou me alimentar melhor. A partir de hoje vou na academia. E o que que acontece? A gente não vai nem 2, 3 vezes por semana na academia. Qual que é o nosso inconsciente? O que que a gente fala para a gente mesmo? Eu não posso confiar em você. Você está falando que faz uma coisa e não faz. Entende? E o que que acontece com o nosso nível de consciência quando alguém nos promete algo e não cumpre, né? Quando alguém trai a nossa confiança, seja num relacionamento, uma traição, é possível perdoar? É possível, mas a confiança, quando você quebra uma confiança, fatalmente não será a mesma coisa. Não será a mesma coisa que era antes. Você pode ainda ter confiança na pessoa? Claro que pode, mas não será a mesma. Então, você tem que se ensinar a criar confiança de novo. E aí, um dos motivos pelos quais a gente não faz certas coisas é porque a gente não confia em nós mesmos. E é um círculo vicioso, porque a gente não confia na gente mesmo, porque a gente promete algo e não cumpre. E a gente não cumpre, e aí a gente não tem autoconfiança na gente. E aí, ó, é um bololô, né? Então, é preciso quebrar esse ciclo, né? Quebrar esse padrão em você se comprometendo e cumprindo o que você promete para você mesmo. Ressentimento, voltando, a André só tá nas aberturas de boca aí, ó, só liberando energia. Ressentimento pelo que acontece de bom com os outros. Tive um cliente que adorava ser o centro das atenções e comumente chegava à aula atrasado para poder criar uma comoção. Ele fora o caçula de uma família com 18 filhos e, como seria de se esperar, era o último na lista de ganhar coisas. Quando criança, viu todos terem enquanto ele só sonhava. Já adulto, quando sabia que ninguém fora contemplado pela sorte, não conseguia regozijar-se com ele. Só dizia: puxa, gostaria de ter ganhado isso. Ou, droga, por que isso nunca acontece comigo? O ressentimento pelo que acontecia de bom aos outros era uma barreira para o seu próprio crescimento e mudança. A autovalorização abre muitas portas. Uma senhora de 79 anos veio me procurar. Era professora de canto e vários dos seus alunos estavam fazendo comerciais para a televisão. Ela gostaria de fazê-lo também, mas tinha medo. Apoiei-a plenamente e expliquei: não existe ninguém como você, seja você mesma. E acrescentei: faça-o pela diversão. Existem pessoas lá fora procurando exatamente o que você tem a oferecer. Deixa saber que você existe. Minha cliente ligou para vários agentes e diretores de elenco falando: sou uma senhora muito idosa e quero fazer comerciais. Em pouco tempo, recebeu um convite para trabalhar e desde então nunca parou. Costumo vê-la na televisão e em anúncios de revistas. Novas carreiras podem começar em qualquer idade, em especial quando alguém está procurando diversão. E quando você não se sente bom o suficiente, você não consegue vender o seu trabalho, você não consegue. Você sente medo, você não se apoia. Aí você fala, ai, tô velha demais, ai, preciso de mais um curso. E não vai para frente, não tem cliente, porque você não consegue falar de você, do seu trabalho, você não consegue vender seu peixe, né? Autocriticar-se é errar completamente o alvo. A autocrítica só intensificará o adiamento e a preguiça. A energia mental deve ser aplicada na dissolução do velho e na criação de novos padrões de pensamento. Diga: estou disposto a deixar sair a necessidade de ser indigno. Sou digno do melhor que existe na vida e agora. Cheio de amor, permito-me aceitá-lo. Enquanto eu passar alguns dias repetindo essa afirmação, muitas vezes o padrão de efeito exterior da procrastinação automaticamente começará a desaparecer. À medida que eu criar internamente um padrão de autovalorização, não necessitarei atrasar o que for para o meu bem. Você entende como isso poderia se aplicar
alguns dos padrões negativos ou efeitos externos que existem em sua vida? Vamos parar de desperdiçar tempo e energia diminuindo-nos por algo que não conseguiremos fazer se temos certas crenças interiores. Mudemos as crenças. Não importa qual seja a abordagem escolhida ou sobre o que assunto estamos falando, estamos apenas lidando com pensamentos e pensamentos podem ser mudados. Uau! Quando queremos mudar uma condição, precisamos dizer: estou disposto a abandonar o padrão dentro de mim que está criando esta condição. Essas afirmações, quando a gente decreta coisas para a gente mesmo, é muito poderoso, sabe? Às vezes parece que não é nada, mas no teu inconsciente, no campo energético, movimenta tudo. Você movimenta até a nível ancestral e seu descendente também, tá? Vivos ainda ou não, né? Se você tiver filho, ainda não. Digo isso a si mesmo muitas e muitas vezes, sempre que pensar no seu problema ou doença. No minuto em que fizer essa afirmação, você sairá da categoria de vítima. Você não é mais impotente. Peraí. Você não é mais impotente. Está reconhecendo o seu poder. O que está me dizendo é: estou começando a compreender que criei isto. Agora pego o meu poder de volta. Vou me livrar dessa velha ideia e deixá-la ir. Autocrítica. Tem uma cliente que é capaz de comer meio quilo de manteiga e tudo mais que encontra quando não consegue suportar os próprios pensamentos negativos. No dia seguinte, fica enraivecida com seu corpo porque ele é gordo. Quando ela era menina, costumava andar em volta da mesa do jantar depois que todos terminavam comendo os restos e a manteiga, às vezes quase um tablete inteiro. A família ria e achava engraçadinho. Essa era praticamente a única aprovação que minha cliente recebia dos parentes. Nossa, gente, eu me identifico muito com isso. Não na manteiga, né? Mas na comida, na minha infância. Quando você se repreende, quando se menospreza, quando se dá uma sova a quem acha que está maltratando. Quase toda a nossa programação, tanto positiva quanto negativa, foi aceita por nós quando tínhamos 3 anos. Nossas experiências desde então estão baseadas naquilo que aceitamos e acreditamos sobre nós mesmos e sobre a vida naquela época. O modo como fomos tratados quando pequenos geralmente é o modo como nos tratamos agora. A pessoa que você está maltratando é a criança de 3 anos no seu interior. Se você é uma pessoa que fica com raiva de si mesma por ser medrosa e assustada, pense em si quando uma criança de 3 anos. Pera, pense em si como sendo uma criança de 3 anos. Se você visse à sua frente uma criança de 3 anos cheia de medo, o que faria? Ficaria bravo com ela ou estenderia os braços para confortá-la até ela se sentir segura e tranquila? Talvez os adultos que viviam à sua volta quando você era criança não soubessem como confortá-lo na época, mas agora é você o adulto em sua vida. Se não está confortando a sua criança no seu interior, trata-se de algo muito triste mesmo. O que foi feito no passado pertence ao passado e terminou. Mas este é o presente e você agora tem a oportunidade de se tratar como quer ser tratado. Uma criança assustada precisa de carinho, não de repreensões. Ralhar consigo mesmo só o torna mais assustado e não existe lugar para onde fugir. Quando a criança dentro de nós se sente insegura, ela cria um monte de problemas. Lembra-se de como era lembra-se de como era ser espezinhado quando você era criança? A sua criança interior sente exatamente isso, o mesmo. Seja carinhoso consigo mesmo. Comece a se amar e se aprovar. É disso que aquela criancinha precisa para expressar todo o seu potencial. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Vejo os padrões de resistência dentro de mim somente como
algo mais de que devo me livrar. Eles não têm poder sobre mim. Eu sou o poder no meu mundo. Fluo com as mudanças que estão ocorrendo em minha vida da melhor forma que posso. Aprovo-me e aprovo a forma como estou mudando. Estou fazendo o melhor possível. Cada dia fica mais fácil. Alegro-me por estar no ritmo e no fluxo da vida, sempre em mutação. Hoje é um dia maravilhoso. Escolho entendê-lo assim. Tudo está bem no meu mundo. Uau, 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 uau. Olha, eu, inclusive, vem muito a calhar. Eu vou deixar no grupo uma live que eu fiz ontem. Foi ontem? Não, foi antes de ontem, onde eu fiz ao vivo, eu atendi uma pessoa ao vivo ali, desbloqueando as barreiras mentais e emocionais dela, sabe? E estava muito na criança dela, assim como a Luísa Rey falou agora, estava muito na criança dela ali, que ela não teve ali o amor do pai, ela via o pai dando atenção uma outra família, o pai não dava nada para ela, dava R$ 100 para ela, porque o tio obrigava o pai, sabe? Então, ela não soube o que é amor, ela não soube o que é atenção. E aí ela espera dos outros. Bom, enfim, vocês assistam a live se sentirem, mas assim, ela esperava de um relacionamento. O que que ela se queixa? Do relacionamento, do trabalho. Então ela espera do chefe, ela espera do relacionamento algo que ela não teve e algo que ela não se dá, né? O ponto é, não é o que fizeram para mim, é como eu reajo com o que fizeram para mim. Então, o que fizeram para mim não pode ser mudado, faz parte da minha história. E é como que eu vou reagir a isso? Como que eu reajo isso no meu dia a dia? Eu vou mudar isso no dia a dia, um pouquinho de cada vez, porque não é possível mudar uma história da minha vida toda em um mês, em um dia, uma semana, não dá. A gente tem que nos acolher, a gente tem que a gente precisa se amar a ponto de a gente fazer um pouquinho por dia, um passo de cada vez e a gente não vai estar no mesmo lugar. A gente precisa estar presente com isso, que a dor vai sempre estar ali, só que a gente vai lidar com ela. O que que eu vou fazer com ela? Vai continuar doendo? Vai continuar doendo a falta de atenção do meu pai? E eu vou buscar no meu parceiro o abandono que eu tive com o meu pai? Eu vou buscar no dinheiro, eu vou buscar na comida, eu vou buscar na doença a falta que eu tive na minha infância? E o ponto é, Stephanie, isso é bobagem, mas é como você se sentiu quando criança. Não é a sua mentalidade de agora que vai fazer sentido. Como você se sentiu quando criança? Porque às vezes a sua mãe precisou, como eu contei na live, às vezes sua mãe precisou tomar banho, às vezes sua mãe precisou ir no mercado. Você, quando bebê, acordou e não viu ela. Como é que a criança ali se sentiu? Abandonada. Às vezes não é maldade, e às vezes a pessoa foi abandonada mesmo, como o caso dessa pessoa, dessa mentorada, ela foi abandonada mesmo, mas às vezes a criança nem foi abandonada, só que ela se sentiu abandonada. Ela se sentiu traída, ou ela pegou as dores da mãe, a mãe de repente foi traída, e a criança pegou as dores da mãe. Então, se minha mãe foi traída e está se sentindo mal, eu também me sinto mal. Eu também tomo as dores da minha mãe. Eu também vou me sentir traída na vida. Eu também não vou conseguir ir para a vida. Eu não vou conseguir o emprego do que faz o meu coração vibrar. Eu não vou conseguir um salário, um dinheiro, sabe, que faça sentido para mim, sabe? E aí o que que a gente se pega? Não sei o que fazer. Não sei se vou para frente, se vou para trás. Eu tô perdida. Porque você tá perdida mesmo. Você tá perdida de você mesma. Porque você não dá o que falta para você. Você tá esperando do outro ainda. Você tá esperando do pai, da mãe. Você tá esperando do irmão, da tia, do tio, enfim, da vida. Quando a gente espera do outro, a gente não vai ter mesmo. Porque é nós. A gente não vai conseguir nem reconhecer, sabe? Se a gente não se dá o que falta, a gente não consegue nem reconhecer no outro, né? Eu já falei isso aqui em alguma leitura, que a gente não consegue nem reconhecer o amor se a gente não tem dentro de nós. A gente vai achar que é pouco.
Ou a gente vai, pior, a gente vai achar que é muito pra gente. Será que eu mereço tudo isso mesmo? Nossa, é muito pra mim. Fica aí a mensagem final. Eu vou colocar o link lá, tá no YouTube. Eu fiz no Instagram, mas tá no YouTube e é legal que dá para dar uma acelerada, sabe, na live, você assiste no seu tempo. Faz muito sentido, vira muitas chaves aí, tá? E é isso. Peraí, deixa eu pausar a gravação.